Olha só, depois dos desafios climáticos na safra passada, projeções de crescimento fazem com que produtores apostem em aumento de área plantada e boa produtividade para a safra. Alexandre, o que explica o otimismo aí dos produtores para essa safra? Olha, tem alguns fatores que influenciaram aí no crescimento da área de arroz para esta safra. Em primeiro lugar, a queda nos preços da soja durante o ano passado. O Dalto, o Alexandre falou dos preços, falou da seca, então o clima atual aí está favorecendo o desenvolvimento das lavouras. O clima, desde o ano passado para cá, é claro, no Rio Grande do Sul a gente teve uma ocorrência forte de chuvas, né, no inverno passado. Em algumas regiões isso foi prejudicial, em outras foi um pouco benéfico, digamos, do ponto de vista do armazenamento de água em barragens. Então, o arroz irrigado ele é altamente dependente, é claro, dessa água, né? E essa questão climática, então, ela acabou favorecendo nesse ponto também. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seguidor de Oeste, seja muito bem-vindo. Safra de arroz deixa produtores do Rio Grande do Sul com expectativas boas aí. Vamos ver. Alexandre Velha, presidente da Federarroz, que é a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Olá, é um prazer falar contigo e com os telespectadores. Também com a gente, Dalto Carpes, que é engenheiro agrônomo e especialista de marketing do produto e mercado na Fert System. Prazer em recebê-lo, Dalto. Olá, uma grande satisfação em participar do programa Força do Agro e também uma satisfação a chegarmos a todos os nossos seguidores aí. Olha só, depois dos desafios climáticos na safra passada, projeções de crescimento fazem com que produtores apostem em aumento de área plantada e boa produtividade para a safra. Alexandre, o que explica o otimismo aí dos produtores para essa safra? Olha, tem alguns fatores que influenciaram aí no crescimento da área de arroz para esta safra. Em primeiro lugar, a queda nos preços da soja durante o ano passado. Melhores cotações com relação ao arroz acabaram também estimulando alguns produtores a trocarem áreas que seriam soja por arroz, também em função aí das notícias que nós já tínhamos, Joyce, com relação à seca de algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul para este verão. Então, foram fatores que influenciaram e trouxeram aí um aumento na área de arroz para este ano. Momento jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu, Joyce. Insegurança jurídica no Brasil, a saga continua. Doutor, um estudo de revisão está sendo feito com base em decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, decisões que foram revertidas e, consequentemente, gerando aí prejuízos aos contribuintes. Que tipo de decisões são essas, doutor? Um grupo de juristas está sendo reunido para analisar os precedentes dos últimos anos, para ver o impacto disso para os contribuintes. Por quê? Nós temos uma série de decisões do Supremo, do STJ, que são revertidas ao longo dos anos. E isso é muito danoso para os contribuintes. E nós queremos ver o impacto disso para o bolso e não só para o bolso, mas para os processos, né? Nós tivemos aí vários exemplos ao longo dos anos. Nós tivemos o Fundo Rural para os produtores rurais, nós tivemos decisões de IPI, de PIS e COFINS. O que isso significa? Digamos assim, o Supremo decide uma questão. Essa questão fica, nos termos que o nosso telespectador entenda, fica pacificada. O Supremo consolidou essa questão. Anos depois, ele reverte isso. Então, várias empresas ganham essa questão, colocam esse dinheiro no bolso e depois tem que devolver isso aos cofres públicos. Quer dizer, e são milhares, centenas de milhares de empresas e produtores rurais, e às vezes até pessoas físicas que são prejudicadas com isso. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos 20 e poucos anos. E isso não pode acontecer, né? O Supremo não pode, não só o Supremo, como o STJ, não podem interpretar a lei e a Constituição Federal e a lei ao seu bel prazer, né? Digamos assim, ao sabor dos interesses do governo da época.
e da arrecadação pública. Então, tem que seguir uma linha lógica. Além de decidir ao bel prazer, eles revertem a decisão quando for conveniente. Doutor, o senhor participa desse estudo aí, né, desse grupo? E em que fase está? E é importante a gente abordar isso aqui, porque ninguém está mostrando, é algo que não vai sair na mídia tradicional e, graças a Deus, nós temos ainda profissionais, juristas, como o senhor, esse grupo aí, em sã consciência, que está revendo essas questões e a união faz a força, temos que mostrar, tem que vir à tona. E o senhor falou 20 anos. O STF está em moda, está em alta agora ultimamente, mas já há 20 anos eles vêm fazendo isso aí, ó, por baixo dos panos, e a população não se dá conta, não sabe. Está em fase inicial, mas vai ser rápido. Eu creio que em poucos meses teremos isso concluído. E nós vamos divulgar aqui no programa os resultados. Trarei aqui a comissão responsável pelo estudo para que divulgue os resultados, e tenho certeza que serão muito interessantes os resultados desse estudo. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação, uma excelente semana. Muito obrigado igualmente. Ótima semana para você e para os nossos telespectadores. O Dalto, o Alexandre falou dos preços, falou da seca, então o clima atual aí está favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Sim, perfeito. O clima, desde o ano passado para cá, é claro, no Rio Grande do Sul a gente teve uma ocorrência forte de chuvas, né, no inverno passado. Em algumas regiões isso foi prejudicial, em outras foi um pouco benéfico, digamos, do ponto de vista do armazenamento de água em barragens. Então, o arroz irrigado ele é altamente dependente, é claro, dessa água, né? E essa questão climática, então, ela acabou favorecendo nesse ponto também. Durante o desenvolvimento do ciclo da cultura do arroz, também nós tivemos aí uma grande incidência de radiação solar, né? Nós tivemos bons dias de sol, de iluminação, o que também favorece, né, o desenvolvimento da cultura. O Alexandre, e teve mudanças aí no manejo depois das enchentes do ano passado? Olha, na região central nós tivemos que fazer um trabalho muito forte de recuperação das áreas. Algumas áreas, inclusive, não puderam ser plantadas nesta safra, porque houve aí a invasão dos rios e erosão, problemas também de armazenagem, estruturas danificadas, máquinas perdidas, enfim, tudo isso influenciou. Então, uma recuperação também das estruturas de drenagem e também de irrigação. Inclusive, isso está nos trazendo aí uma expectativa de um leve aumento no custo de produção para esta safra, exatamente pelos prejuízos que nós tivemos pela enchente aí ocorrida no verão passado. E o solo, né, Dalto, ele influencia diretamente na produtividade, né? Com certeza, como bem colocado pelo senhor Alexandre, né? Nós tivemos regiões do estado do Rio Grande do Sul que foram muito afetadas pela questão das enchentes, né? E isso, consequentemente, altera totalmente a condição de produção das culturas, né? A camada agricultável do solo, a camada fértil do solo, né? Que em muitas regiões foi muito danificada. Então, o produtor vai ter que fazer um manejo adequado, né? Desse solo, desses preparos de solo, para que a cultura tenha novamente as condições de expressar uma alta produtividade para as safras futuras agora, né? Então, nivelamento, a parte de correção de solo, de fertilização de solo, isso também é muito importante para que a cultura consiga expressar a sua produtividade, né? O Alexandre, teve um aumento aí de área plantada. Qual que é o impacto? O que significa isso para o mercado? Olha, isso por um lado preocupa, porque nós não podemos ter aí um excesso de oferta, que certamente é o que está, inclusive, Joyce, pressionando os preços, fora a questão que nós estamos em plena colheita, mas o aumento da área, não só no Rio Grande do Sul, mas no restante do país, e também o aumento no Mercosul, gera uma expectativa baixista no mercado.
Então, nós dependemos bastante da questão aí da exportação. Também é importante que este ano, provavelmente, nós teremos uma safra bem melhor de soja na área da região sul, que é a área adicionalmente planta arroz, mas planta aí quase 400 mil hectares de soja. O produtor tendo o produto, tendo a soja para comercializar, ele consegue, então, regrar melhor essa questão da oferta no mercado e, a partir daí, e também com uma reação que nós esperamos com relação às exportações, o mercado deve voltar a andar e preocupa muito, Joyce, porque hoje o preço, inclusive, está em patamares aí abaixo do custo de produção. O arroz irrigado no Rio Grande do Sul, em média, tem um custo de R$ 90 a saca e hoje o mercado R$ 79, R$ 80 o preço médio aí anunciado pelo CPEA. Custo alto para o produtor, custo alto para o consumidor. Dalton, a gente sabe que o agro é uma empresa a céu aberto e com certeza existem preocupações aí com possíveis mudanças que podem afetar a safra, né? Apesar de estar no processo de colheita. Com certeza, é uma empresa que depende exclusivamente dos ambientes externos, né, dos fatores climáticos. Então, a escolha da época certa de semeadura, o manejo correto do solo, da água, de fertilização, né, de adubação das áreas, o uso de tecnologias, então tudo isso traz vantagens no rendimento da cultura, né? Então, o investimento em tecnologia sempre vai trazer um retorno na produtividade e rendimento da cultura, que é o que se espera, então, a cada safra que a gente consiga elevar, né, os níveis de produtividade. E, então, com isso, existem as questões climáticas que elas vão, consequentemente, interferenciar e muito, né, na produtividade da cultura. Então, o agricultor tem que observar eficientemente, né, qual cultivar ele vai escolher, qual a época correta de inserir esse cultivar no campo, o seu manejo adequado, né, de solo, de irrigação, e observar sempre esses fatores para que a cultura consiga expressar essa produtividade aí e que ele consiga ter um rendimento apropriado por hectare que consiga suprir, né, os seus custos aí e consiga ter uma rentabilidade adequada para a sua lavoura. Esse investimento que o Dalton colocou aqui, Alexandre, é fundamental. O produtor tem que estar sempre observando, né? Mas prevenir aí esses imprevistos climáticos já é mais difícil, né? Apesar de todos esses cuidados, esse investimento na tecnologia, na pesquisa, só que o clima é imprevisível. Nós temos uma indústria a céu aberto, né? Isso que ocorre. Mas eu queria também aproveitar o espaço e comentar um pouquinho sobre a questão do preço ao consumidor. Hoje nós temos no Brasil um preço médio entre R$ 5 e R$ 7 o quilo. E já existem, inclusive, algumas marcas sendo vendidas por R$ 4, R$ 4,50 o quilo. Um quilo de arroz, R$ 5 alimenta 10 pessoas, quando o arroz é o prato principal, por exemplo, um arroz com carreteiro. E alimenta até 18 pessoas na dieta alimentar do brasileiro, que é a comida de verdade, né? Nós temos o arroz, o feijão, a proteína e a salada. E quando eu tenho o arroz neste prato tradicional do brasileiro, ele significa em torno de 30 centavos por refeição. Não existe dentro da dieta brasileira, dentro dos produtos da cesta básica, algo tão barato como o arroz. E quando eu olho para o mundo, Joyce, só tem o arroz mais barato do que no Brasil, na Índia, com uma diferença: a nossa qualidade é muito superior aos países asiáticos. E esse arroz aqui que o Alexandre está colocando, ele é produzido pelos produtores de forma geral. Pegando até um gancho, Alexandre, você está no Rio Grande do Sul, você sabe que tem aí o MST, que produz um arroz orgânico. Essa quantidade que eles produzem aí não sustenta nem acho que só praticamente nem todos do movimento, né? Imagina o Brasil. E além disso, é um preço altíssimo, né? Não dá um dia do consumo nacional. As pessoas têm que entender que nós temos um mercado gigantesco, um país
gigantesco que o Brasil consome 800 mil toneladas por mês de arroz. Então, esses nichos existem, o arroz orgânico, o arroz integral, o arroz negro, enfim, são vários tipos de arroz que nós temos, né? Porém, como nós temos uma população bastante grande e um país enorme, nós temos um consumo de 800 mil toneladas por mês, então é por isso que nós não podemos depender somente dessas pequenas produções, são pequenos nichos de mercado, e inclusive eu gostaria de dizer aqui que quem consome arroz orgânico é a população de alta renda. Então, porque exatamente tem um custo bem mais alto, porque o arroz orgânico ele é pouco produtivo, digamos assim, e nós temos um alto custo de produção hoje para se produzir arroz. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Alexandre, o que é aí a cultivar BR-SA 709, desenvolvida aí pela Embrapa? Quais as vantagens dela? Olha, é uma cultivar nova que está sendo lançada, Joyce. Ela tem várias particularidades interessantes, como produtividade, resistência aí à brusone. É uma planta também bastante resistente a acamamento, né? Que é quando a planta ela desce, ela deita. Então é uma cultivar que nós certamente ela pode aí aumentar aí a participação no mercado. Alto, e a gente sabe, né, que o investimento em novas variedades torna o setor mais competitivo, né? Uma consequência.
Com certeza, variedades mais produtivas, né? Conseguir produzir mais em uma mesma unidade de área, hoje é uma das grandes buscas aí que a pesquisa faz. Então, uma variedade que tenha uma adaptabilidade às regiões, a temperaturas, às radiações solares, a diferentes regiões do estado ou até mesmo do Brasil, isso traz, consequentemente, uma expressividade em potencial de produção, né? E a gente sabe que o clima ele vem se comportando cada ano com mais adversidade, né? Mais temperaturas mais altas, outros anos com temperaturas com amplitudes maiores também. Isso, consequentemente, altera a fisiologia da planta, né? Todo o ciclo produtivo dela passa por alterações de produtividade devido a essas alterações climáticas. Então, toda a melhoria genética embarcada nessas cultivares, elas com certeza elas vão nos trazer, né, cada vez mais produtividade e adaptabilidade nas regiões de produção. O Alexandre, o aumento de produtividade, aí, com esse aumento, o Brasil pode se tornar ainda mais competitivo no mercado internacional, inclusive, né? Que você citou aqui no início. Perfeito. A alternativa que nós temos hoje para baixar custo de produção é aumentar a produtividade média. Então, toda variedade nova é bem-vinda e a Embrapa tem uma participação importante neste portfólio aí de cultivares, bem como o IRGA aqui no Rio Grande do Sul, porque tem variedades excelentes. O Dalton, a gente vem de um ano que foi muito difícil para o Rio Grande do Sul, Brasil, essas enchentes, problema na safra, até teve lá aquela polêmica toda do Lula querendo comprar arroz de fora e porque ia faltar arroz, no fim das contas não faltou arroz para ninguém, tivemos arroz suficiente. E a tendência aí de crescimento do cultivo de arroz no Rio Grande do Sul nos próximos anos é crescer cada vez mais, né? Com certeza, a expectativa é de que sejam aumentadas algumas áreas, né? Até mesmo por essa questão da incerteza climática. Então, quando o produtor de arroz ele possui a disponibilidade da água para a irrigação da sua lavoura, no caso do arroz inundado, ele tem uma certeza de produção maior, porque ele, contando com a radiação solar adequada durante o período de desenvolvimento da planta e também contando com essa disponibilidade de água adequada, o seu ciclo produtivo é muito mais seguro, ao contrário, por exemplo, de culturas de sequeiro, por exemplo, da soja ou até mesmo do milho, em que são cultivados na coxilha ou até mesmo em algumas regiões da fronteira oeste, extremo sul do estado. Porém, se eles não sofrerem, se eles não tiverem disponibilidade de irrigação, essas culturas elas vão apresentar um elevado nível de redução de produtividade, como foi, por exemplo, esse ano. Nós tivemos casos em regiões do estado aqui do Rio Grande do Sul que a quebra da safra foi a mais de 50% devido à deficiência hídrica, né? Regiões aí que ficaram mais de 50 dias sem ocorrência de chuva. Então isso, consequentemente, é, digamos que desastroso, né, para a nossa questão de produtividade da cultura. E o arroz ele traz essa vantagem. Então, se nós tivermos a disponibilidade de água armazenada e a radiação solar adequada, junto a outros fatores de produtividade, como o manejo adequado geral da cultura, nós vamos conseguir, consequentemente, ter uma produtividade em um patamar excelente. Diante disso tudo, né, Alexandre, eu acho que só não está mais otimista aí o cenário para o produtor, justamente pelo que você já colocou aqui, o custo de insumos, né? Esse ano estava muito alto, muito caro para o produtor. O governo tem que fazer a sua parte, Joyce, para mexer no custo de produção. Na mesma semana que se falou por parte do governo em baixar o preço dos alimentos, aumentaram o preço do óleo diesel. Então, fica difícil de entender. E outra coisa é as diferenças tributárias que nós temos entre os estados brasileiros, né, que tira a competitividade da indústria gaúcha e onde se produz aí 70% da produção nacional. Então nós temos que tentar antecipar a reforma tributária para exatamente garantir aí a segurança alimentar, porque o Rio Grande do Sul vai continuar sendo, eu afirmo isso, protagonista aí na produção nacional. E outro desafio, Alexandre, também é o crédito, né? O acesso ao crédito. O governo anuncia, mas não significa que aquele recurso está disponível. Perfeito. Nós temos que colocar recursos para subsidiar mais
o seguro agrícola, ao invés de formação de estoque público, ao invés de contratos de opção que foram divulgados aí por preços abaixo do custo de produção. Então, tem que haver um direcionamento melhor para os recursos públicos, para questões que realmente tragam aí segurança aos produtores e, consequentemente, segurança ao mercado interno. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. O Dalton, a gente sabe que aí a ajuda pública foi muito pequena, né, no Rio Grande do Sul, diante de todas essas perdas, a vida, claro, é irreparável, não tem como reconquistar, fazer, amenizar. Agora, as perdas materiais de cultura e de lavoura, a ajuda veio justamente da iniciativa privada, né? Com certeza, houve uma corrente muito grande, né, da iniciativa privada, de indústrias, de cooperativas, dos próprios produtores, todo mundo se ajudou, né, para que o mais rápido possível todo mundo também conseguisse retornar à sua vida normal, né, ao seu ciclo de produção normal, principalmente na parte agrícola. Então houveram diversos casos aí de indústrias, de empresas de máquinas agrícolas, por exemplo, que entraram com programas de incentivo aí de reforma de máquinas, né, de revisão de máquinas que sofreram com os alagamentos, para que os produtores conseguissem entrar novamente em produção, né, nas suas lavouras, com as máquinas já revisadas, já em plena operação. Bem como também as questões aí de melhorias de solo, melhorias de lavoura em geral. Então as cooperativas entrarem em ação com seus corpos técnicos, né, para fazer essa assistência e direcionamento aos seus produtores que são assistidos, para que conseguissem normalizar suas atividades o mais rápido possível e já entrar em normalidade também a safra deste ano corrente, né, 2023-2024. O Alexandre, você já colocou aqui que o preço do arroz no Brasil, só a Índia, né, tem um preço mais em conta que o Brasil, e mesmo aí com essa safra promissora, o consumidor pode esperar uma melhora aí no preço do arroz, mas aí por outro lado tem essas questões que nós já colocamos aqui, né? O custo para o produtor também foi muito alto. Perfeito. Para que o público entenda, quando eu falo no arroz a R$ 4,00 o quilo, eu estou sinalizando ao produtor R$ 80,00 o saco de 50 quilos. E R$ 80,00 não paga o custo de produção.
Então, nós não podemos trabalhar com preço de R$ 4,00, porque a indústria vai quebrar, o produtor, da mesma forma, vai ficar com falta de rentabilidade e vai diminuir a área, enquanto a R$ 5, R$ 6 eu consigo ter um equilíbrio no mercado. A indústria consegue repassar ao varejo, o varejo vende este preço ao consumidor, e o produtor lá na ponta, que é quem garante toda a sustentabilidade aí da oferta, ele consegue se manter produzindo. Ou estes valores de pelo menos R$ 90 aos produtores, ou nós vamos diminuir a área de novo e depender cada vez mais de uma importação de um arroz pior de qualidade e muitas vezes, ou na maioria das vezes, mais caro ainda. E falava antes, na pergunta anterior com o Dalton, sobre a questão das dívidas e problemas aí não resolvidos. Estou saindo agora para uma reunião chamada às pressas com o governador aqui do estado, uma reunião com todas as entidades do Rio Grande do Sul, exatamente sobre esse assunto do endividamento e o que deveria ter sido feito pelo governo e não foi feito ainda para manter produzindo os produtores aqui do Rio Grande do Sul. Seja arroz, feijão, café, ovo, preço alto na gôndola do supermercado não é culpa do produtor. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui e boa sorte na reunião. Obrigado. O produtor não coloca preço no seu produto. Isso depende, Joyce, oferta e demanda, depende do mercado internacional, depende da paridade com relação ao Mercosul, enfim, não depende do produtor colocar preço, ele não consegue fazer isso. Obrigado pelo espaço. Dalton, prazer em recebê-lo. Nós agradecemos a oportunidade de participação e estamos à disposição. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse ser campeão brasileiro uma paixão nacional.